Uma guerra para acabar com todas as guerras? A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi um marco na história. Conhecida como a Grande Guerra, moldou o século XX e deixou cicatrizes profundas. Milhões de vidas foram perdidas e a ordem global foi transformada. O nacionalismo e o Tratado de Versalhes criaram o cenário para a Segunda Guerra Mundial. As fronteiras redesenhadas e tensões geopolíticas têm raízes nesse conflito devastador. O caldeirão europeu. Nacionalismo, impérios e intrigas. No final do século XIX e início do século XX, a Europa era um barril de pólvora prestes a explodir. O nacionalismo, esse sentimento de identidade e orgulho nacional levado ao extremo, inflamava os ânimos e criava rivalidades intensas entre as nações europeias. Impérios como o austro-húngaro e o otomano, formados por diferentes grupos étnicos e nacionalidades, enfrentavam crescentes pressões internas por autonomia e independência. Enquanto isso, as grandes potências europeias, como Grã-Bretanha, França e Alemanha, disputavam o poder global em uma corrida armamentista desenfreada. A busca por colônias na África, Ásia e Pacífico, impulsionada pelo imperialismo, aumentava a tensão e a desconfiança entre as nações. Em meio a esse clima explosivo, uma complexa rede de alianças secretas foi formada entre as potências europeias. Um tiro em Sarajevo, o estopim para a Grande Guerra. Em 28 de junho de 1914, um evento em Sarajevo desencadeou a Primeira Guerra Mundial. O arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia, foram assassinados por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio. O assassinato causou indignação no Império Austro-Húngaro, que culpou o governo sérvio. Apoiada pela Alemanha, a Áustria-Hungria lançou um ultimato à Sérvia. A recusa sérvia levou a Áustria-Hungria a declarar guerra em 28 de julho de 1914. A rede de alianças secretas foi acionada como um efeito dominó. Em poucas semanas, as principais potências europeias estavam em guerra, arrastando o mundo para um conflito inimaginável. Trincheiras e devastação. A realidade brutal da guerra moderna. A Primeira Guerra Mundial marcou a chegada da Guerra Moderna, com novas tecnologias bélicas que trouxeram um nível de destruição nunca antes visto. A metralhadora, o gás venenoso, o avião, o submarino e o tanque de guerra transformaram o campo de batalha em um inferno. A Guerra de Trincheiras, que marcou o conflito na frente ocidental, tornou-se um símbolo da brutalidade e da inutilidade da guerra. Soldados de ambos os lados enfrentavam condições desumanas, vivendo em trincheiras lamacentas e infestadas de ratos, sob constante bombardeio inimigo. As batalhas, muitas vezes, resultavam em milhares de mortes para avanços mínimos no território. A Primeira Guerra Mundial tirou a vida de milhões de pessoas, tanto soldados quanto civis. A Primeira Guerra Mundial redesenhou o mapa da Europa e do mundo. Impérios centenários, como o austro-húngaro, o otomano, o russo e o alemão, ruíram, dando lugar a novos países e a um novo equilíbrio de poder global. O colapso dos impérios e a ascensão dos Estados Unidos como potência global marcaram o fim de uma era. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras sanções à Alemanha, considerada a principal culpada pela guerra. As humilhações impostas à Alemanha e o ressentimento gerado em outras nações derrotadas criaram um clima de instabilidade e desejo de vingança que contribuíram para a ascensão do nazismo na Alemanha e para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, marcou o fim oficial da Primeira Guerra Mundial. Nele, os países vencedores impuseram condições duríssimas à Alemanha, considerada a principal responsável pelo conflito. A Alemanha foi obrigada a ceder territórios,
reduzir drasticamente suas forças armadas, pagar pesadas indenizações de guerra e assumir a culpa pelo conflito. As duras condições impostas à Alemanha geraram um sentimento de injustiça e desejo de vingança, que contribuiu para a ascensão do nazismo e para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes é, até hoje, objeto de debate entre historiadores. Com o objetivo de evitar novas guerras, a Liga das Nações foi criada em 1920. Idealizada pelo presidente americano Woodrow Wilson, a Liga das Nações pretendia ser um fórum internacional para a resolução pacífica de conflitos e para a cooperação entre as nações. No entanto, a Liga das Nações enfrentou vários desafios desde sua criação. A ausência dos Estados Unidos, que optaram por não participar da organização, enfraqueceu a Liga das Nações desde o início. A invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1939, que marcou o início da Segunda Guerra Mundial, selou o fracasso da Liga das Nações em manter a paz mundial. O Brasil, inicialmente neutro na Primeira Guerra Mundial, viu-se obrigado a tomar partido após o ataque de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros. Em 26 de outubro de 1917, o Brasil declarou guerra à Alemanha, juntando-se aos aliados. A participação do Brasil na guerra se deu principalmente no mar. A Divisão Naval em Operações de Guerra, a DNOG, foi enviada ao Atlântico Norte para patrulhar as águas e combater os submarinos alemães. Além da participação naval, o Brasil enviou uma missão médica à França, que se destacou no atendimento aos soldados feridos na frente de batalha. A missão médica brasileira, composta por médicos, enfermeiros e auxiliares, montou hospitais de campanha e prestou assistência médica a milhares de soldados. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, embora pequena em comparação com as grandes potências, teve impactos significativos no país. A guerra acelerou a industrialização brasileira, com a criação de novas indústrias para suprir a demanda por produtos que antes eram importados. O conflito também contribuiu para a profissionalização das Forças Armadas brasileiras e para a modernização da Marinha do Brasil. A experiência adquirida na guerra, tanto no mar quanto na área médica, serviu de base para o desenvolvimento de novas doutrinas e para a formação de novos quadros. A Primeira Guerra Mundial também deixou marcas na sociedade brasileira. A Primeira Guerra Mundial marcou o início do que o historiador Eric Hobsbawm chamou de o breve século XX. O conflito inaugurou um período de profundas transformações políticas, sociais, econômicas e tecnológicas que moldaram o mundo até o fim da Guerra Fria em 1989. A Primeira Guerra Mundial acelerou a queda dos impérios europeus, impulsionou a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências e abriu caminho para a Guerra Fria. A Primeira Guerra Mundial, embora tenha terminado há mais de um século, ainda reverbera no mundo contemporâneo. O nacionalismo exacerbado, a intolerância, as rivalidades étnicas e a busca desenfreada pelo poder continuam a alimentar conflitos e a ameaçar a paz mundial. A polarização política, a disseminação de notícias falsas e o discurso de ódio nas redes sociais criam um ambiente propício para o aumento da intolerância e da violência. A Primeira Guerra Mundial, com sua escalada de horror e destruição, serve como um lembrete atemporal da fragilidade da paz e dos perigos da intolerância, do nacionalismo exacerbado e da busca desenfreada pelo poder. Cabe a nós, cidadãos do século XXI, manter viva a memória desse conflito devastador e lutar para que seus erros não se repitam. A educação, o diálogo, a tolerância e o respeito às diferenças são fundamentais para construir um futuro de paz e prosperidade. Que a memória da Primeira Guerra Mundial nos sirva como um farol a nos guiar para um futuro de paz, justiça e fraternidade entre as nações.